E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do Cinema com João Pedro. E no vídeo de hoje eu venho aqui falar para vocês sobre um filme que está em exibição limitada nos cinemas até quarta-feira, devido à Semana do Cinema. Porém, ele vai voltar para os cinemas no dia 10 de outubro, que é Robô Selvagem, a nova animação da DreamWorks. Bom, para quem não sabe, Robô Selvagem é uma animação do gênero aventura, lançada em 2024. Ela é baseada no romance de mesmo nome, escrito pelo Peter Brown, lançado em 2016. E a trama é ambientada em um futuro distante, acompanhando a Roz. Ela é uma robô ajudante que vai parar em uma ilha povoada por vários animais selvagens que a recebem com bastante hostilidade. Porém, a vida da Roz muda depois que ela se vê responsável por um filhote de ganso, o qual ela começa a criar como filho. Bom, antes de falar sobre o filme em si, eu devo confessar que as minhas expectativas estavam bem baixas para assistir Robô Selvagem, devido à qualidade oscilante que os trabalhos mais recentes da DreamWorks têm tido, em especial após Como Treinar o Seu Dragão 3, de 2019, que foi um filme muito bem recebido pela crítica. O trabalho da DreamWorks tem sido muito 8 ou 80. Ou eles são muito bons, como por exemplo Os Caras Malvados e Gato de Botas 2, que são maravilhosos, ou eles são completamente descartáveis, como Kung Fu Panda 4 e a franquia O Poderoso Chefinho. Porém, com a passagem de Robô Selvagem por alguns dos principais festivais de cinema do mundo, em especial o Festival de Annecy, que é especializado em animação, e o Festival de Toronto, onde ele fez a sua primeira exibição, ele foi completamente aclamado pela crítica, e isso me surpreendeu muito e aumentou muito as minhas expectativas para ver o filme. E eu fico muito feliz em dizer que Robô Selvagem é a melhor animação da DreamWorks desde o primeiro Como Treinar o Seu Dragão, porque ele conta com a direção veterana do Chris Sanders, que inclusive é o co-diretor de Como Treinar o Seu Dragão e também de Lilo e Stitch, e ele aborda uma quantidade impressionante de temas na narrativa e entrega um trabalho belíssimo de animação no processo. Bom, começando pelo roteiro, ele fica por conta do próprio diretor, que é o Chris Sanders. E o primeiro destaque a se fazer sobre o roteiro é o fato de que o Chris Sanders consegue juntar tantas influências aqui e fazer algo que é mais do que a simples soma de suas partes. Ele junta todas essas referências, mas ele não faz do filme meio que um monstro Frankenstein. Ele faz de Robô Selvagem uma animação e uma trama completamente orgânica. Bom, algumas das influências que eu consegui captar ao longo da trama são, por exemplo, O Gigante de Ferro, Wall-E, Rio, Zootopia, Princesa Mononoke, O Castelo no Céu, Operação Big Hero e também o próprio trabalho do Chris Sanders em Lilo e Stitch e Como Treinar o Seu Dragão. É simplesmente impressionante como que ele consegue pegar todas essas influências e juntar tudo em uma narrativa que é coesa, que bebe dessas influências, mas não depende completamente delas para funcionar. Então isso eu achei simplesmente incrível. Em segundo lugar, devido ao fato do Chris Sanders ser um diretor veterano da Disney, é simplesmente impressionante ver como é que ele consegue resgatar aquele charme clássico que fez animações como Pinóquio e Dumbo se tornarem atemporais no cânone do cinema, e tudo isso faz de Robô Selvagem uma animação deliciosamente nostálgica de assistir. É um daqueles filmes que você passa o filme todo com um quentinho no coração. É um deleite de se ver no cinema. Em terceiro lugar, outro destaque fica com o desenvolvimento da personagem título, que é executado de maneira simplesmente sublime, porque inicialmente ela começa arrancando risadas do espectador devido ao seu modo meio Baymax de ser, né? Porque afinal ela é uma robô ajudante, então ela tem todo aquele esquema do "Olá, meu nome é Roz e eu estou aqui para ajudar. Você precisa de ajuda em alguma coisa? Numa escala de 1 a 10, como você classifica o meu desempenho?" E são partes que realmente potencializam o humor presente na história. Porém, à medida que a narrativa vai se desenvolvendo, o espectador cria uma conexão emocional muito forte com a Roz,
com a personagem se tornando cada vez mais humana. E o roteiro consegue trocar o humor pela emoção de uma maneira tremendamente eficaz. E isso torna a Roz uma personagem que é tridimensional. Isso para mim foi um dos maiores destaques de Robô Selvagem. E em quarto lugar, a gente tem a abordagem temática do enredo, que para um filme que tem uma duração de 1h40, ele aborda uma quantidade impressionante de temas, resultando em uma narrativa que é surpreendentemente profunda. Por exemplo, aqui tem muito o que tirar em relação ao preconceito, à aceitação, à relação do homem com a natureza e com a tecnologia, ao impacto que a gentileza e a ajuda têm no convívio entre pessoas diferentes, sobre a maternidade, sobre famílias adotivas, e todos esses temas eles estão ligados de forma intrínseca ao caráter emocional da história. E isso faz também de Robô Selvagem um filme que é muito emocionante. Eu confesso que eu chorei durante a minha sessão de Robô Selvagem, que é uma coisa que eu não faço desde Viva a Vida é uma Festa em 2018. Então, prepare o lencinho, porque é um filme bem emocionante. Eu, pelo menos, equiparo ele aos melhores trabalhos da Pixar, como, por exemplo, Up e Toy Story 3 nesse aspecto emocional. É um filme que realmente vai pegar muita gente de surpresa nas emoções. Bom, seguindo em frente, um fato interessante sobre o desenvolvimento de personagens em Robô Selvagem é o fato dele ser feito de maneira complementar, de modo que os personagens eles vão se auxiliando para chegar à conclusão dos seus respectivos arcos narrativos. Bom, começando pela Roz, ela que é uma mistura bem eficaz entre a emoção presente no Gigante de Ferro e o senso de humor do Baymax de Operação Big Hero. E é através dela que os principais temas da narrativa são veiculados, em especial o preconceito e a aceitação, o impacto da gentileza e da ajuda para um bom convívio e também o aspecto das famílias adotivas e da maternidade. E o fato da Roz ser o principal veículo para realmente transmitir todos esses temas para o espectador faz dela uma personagem profundamente humana e essencialmente tridimensional. Então ela, para mim, foi um dos melhores aspectos de Robô Selvagem, como eu já disse antes. Em segundo lugar, a gente tem um personagem que é uma raposa, o nome dele é Astuto, e é bem interessante ver como que ele começa ali mais com uma atitude de malandro, exalando ali um pouquinho de ameaça no início, mas aí de pouco em pouco ele vai se abrindo para o espectador e também para a Roz e ajuda ela na criação do filhote de ganso. O desempenho dele aqui me lembrou muito do desenvolvimento do Nick Wilde, que também é uma raposa, né, o personagem de Zootopia. E uma curiosidade bem legal que me pegou de bastante surpresa quando eu vi os créditos da dublagem de Robô Selvagem é que tanto o Astuto quanto o Nick Wilde são dublados pelo mesmo ator em português, que é o Rodrigo Lombardi. Eu fiquei muito surpreso e muito satisfeito porque eu reconheci a voz do Astuto quando eu vi o filme dublado nos cinemas. Eu pensei, é o Nick Wilde. E, tipo assim, o desenvolvimento dele é muito parecido com o Nick Wilde. Então, são personagens ali que são quase gêmeos. Então, saber que foi o mesmo ator que dublou os dois foi um momento bem gratificante para mim. O filhote de ganso em si, que em português ganha o nome de bico vivo, ele pode ser definido como uma mistura entre o Nemo, de Procurando Nemo, e o Blue, de Rio. E ele é o personagem da trama com o qual o espectador pode mais facilmente se identificar, porque o arco narrativo dele gira em torno do seu desejo de pertencer a alguma coisa, a algum grupo, a encontrar ali o seu bando, sua família, ao desejo dele por conexão, porque afinal nós todos desejamos conexão com os seres humanos. Então ele é o personagem com o qual a gente, como espectador, pode mais facilmente se identificar. E ele tem um arco narrativo bem fechadinho que também se conecta muito com o aspecto emocional da história. Então ele é um personagem bem legal.
E os outros personagens da narrativa, que são animais selvagens antropomórficos, como marsupiais, ursos e castores, infelizmente nenhum deles se destaca em comparação ao trio principal, mas eles conseguem auxiliar muito no desempenho da Roz, do Astuto e do Bico Vivo, e também auxiliam bastante na veiculação dos temas, em especial na relação do homem com a natureza e também no tema da aceitação. Então, a gente tem aqui um elenco de personagens animais e também uma robô, que é a Roz, que conseguem trazer muito carisma e muito charme para essa animação, fazendo de Robô Selvagem um filme deliciosamente nostálgico e gostoso de assistir. No quesito visual, aqui a DreamWorks investe pesado no mesmo estilo dinâmico e artístico inspirado em Homem-Aranha no Aranhaverso, que marcou os melhores trabalhos recentes do estúdio, como por exemplo Os Caras Malvados e Gato de Botas 2. E o uso desse estilo de animação acaba remetendo às ilustrações de livros infantis mais antigos, e isso acaba potencializando o caráter mais nostálgico de Robô Selvagem. A direção de arte aqui é simplesmente esplêndida, inclusive eu acho que merecia muito ser indicado ao Oscar, na categoria Melhor Direção de Arte ou Design de Produção, porque é um trabalho belíssimo de animação que é feito aqui. É muito legal ver como que tudo em Robô Selvagem parece exalar vida devido ao uso marcante e vibrante de cores e também a movimentação mais fluida da animação. E uma coisa bem legal que eu notei é como que a animação é particularmente viva nos cenários naturais da trama, na ilha onde a trama se ambienta pela sua maioria. E isso para mim me lembrou muito os filmes do estúdio Ghibli, como por exemplo Princesa Mononoke e O Castelo Animado. E é bem interessante notar como que eles usam a animação também para ajudar a veicular os temas, em especial a relação do homem com a natureza, porque isso é uma forma genial de conscientizar o público do tema que você está querendo veicular. Então, para mim, isso foi uma jogada de mestre que precisa ser reconhecida na temporada de prêmios do ano que vem. Por fim, a gente tem a trilha sonora original do Chris Bowers, que é simplesmente deliciosa de se ouvir, potencializando certas cenas ao caráter épico que marcou algumas obras anteriores da DreamWorks, dentre as quais eu destaco Como Treinar o Seu Dragão, que se eu não me engano teve trilha sonora do John Powell. Aqui a gente tem certas cenas que conseguem alcançar um nível similar de impacto no espectador, isso graças ao uso da trilha sonora, e eu acho que também o trabalho do Chris Bowers aqui é um trabalho que certamente vai ser reconhecido na temporada de premiações do ano que vem. Eu realmente espero que ele seja indicado a melhor trilha sonora original, porque ele merece muito. Então, tecnicamente, resumindo, o Robô Selvagem é um dos mais belíssimos trabalhos de animação dos últimos anos, graças ao investimento no uso mais dinâmico e artístico da animação que marcou os melhores trabalhos mais recentes da DreamWorks, e também pela trilha sonora que consegue potencializar certas cenas a causar um máximo impacto no espectador. Então é simplesmente fantástico. Resumindo, Robô Selvagem é a melhor animação da DreamWorks desde o primeiro Como Treinar o Seu Dragão. Graças à direção veterana do Chris Sanders, a um roteiro surpreendentemente profundo, aos seus personagens que são essencialmente humanos e a uma belíssima estética visual, a DreamWorks conseguiu aqui resgatar o charme e o caráter atemporal dos melhores trabalhos da Disney e do estúdio Ghibli, resultando na melhor animação e em um dos melhores filmes de 2024 até agora. Eu fecho essa resenha com uma nota 10 de 10, não tinha como ser outra, e eu acho que é muito seguro dizer que a gente tem aqui uma concorrência muito acirrada para Divertidamente 2 no Oscar de melhor animação ano que vem. Eu só não digo que o Robô Selvagem vai ganhar, porque a gente ainda tem outro concorrente fortíssimo
no australiano Memoir of a Snail, que é do mesmo diretor de Mary Max, que é um filme que eu estou muito curioso e muito animado para ver e que eu acho que também vai causar um grande impacto. Então, corram para assistir Robô Selvagem até quarta-feira, porque a estreia limitada é apenas dentro da Semana do Cinema, que vai até quarta-feira. Depois disso, o filme vai ser relançado nos cinemas, né, dessa vez oficialmente, no dia 10 de outubro. E se vocês gostaram desse conteúdo, gente, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscreverem no canal, porque tudo isso me ajuda muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, minha gente. Falou!